Olá. Dentro dos eventos do terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, vamos aqui bater um papo com dois desembargadores, um da ativa e outro aposentado. Desembargador Emerson Sumariva, rio-pretense, filho de jornalista, filho de jornalista, advogado notário, também. Notário, grande sucesso na região de Rio Preto. Foi juiz em Guararapes, aqui em Araçatuba, desembargador do TJ, Dr. José Antônio Pancotti. Foi advogado, juiz do trabalho a partir de 86, em 2012 se aposentou e voltou a ficar no campo da advocacia. O que esperamos também que o Dr. Sumariva faça assim que se aposentar na carreira da magistratura. Inicialmente eu queria que vocês dessem uma pequena explanação de como que funciona a estrutura de um tribunal, começando pelo Dr. Emerson do TJSP. Bom, Júnior, é um prazer estar aqui, né? O Júnior ele é filho do Dr. Pancotti, que é desembargador aposentado, uma pessoa que eu tenho assim um carinho muito grande. Antes de começar, gostaria de deixar aqui destacado que eu conheci o Dr. Pancotti já há muitos anos, praticamente há mais de 3 décadas, né? Quando aqui cheguei como juiz substituto, em 91, e o Dr. Pancotti já era juiz do trabalho, e embora eu da Justiça Comum e ele da Justiça do Trabalho, nós tínhamos um contato muito grande, muito afetivo. Depois eu comecei a lecionar em 95, uma das pessoas que me recebeu muito bem, com muito carinho, foi o então professor Pancotti. Aprendi muito com ele a ministrar as aulas, a forma de ensinar. Comecei com ele o processo civil, ele já lecionava o processo civil, eu comecei então a lecionar o processo civil na época com ele. Aí eu dei aula de processo civil, processo penal, direito civil, direito penal, e agora estou no direito penal, né? Processo penal, constitucional, a gente passa nesse tempo todo aí, dando aula em todos esses períodos. Então é um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar aqui com o Dr. Pancotti, desembargador, atualmente aposentado, né? Que é advogado, vamos dizer assim, que advoga especificamente no segundo grau. Ele especificamente faz uma advocacia mais segundo grau, que é justamente o tema que nós vamos tratar aqui. Bom, e doutor Pancotti, como é que é a estrutura do tribunal? Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de ambos, né? O Júnior, que é meu filho, e o Emerson, que é amigo de longa data, com quem eu conheci e lecionamos muitos anos na mesma instituição. E depois eu fui para o Tribunal Regional do Trabalho, fui promovido a desembargador, etc. E me aposentei em 2012, como já disse o Júnior. E a nossa amizade sempre continuou, não obstante eu aposentado e o Emerson na ativa, porque a amizade foi muito além dos nossos contatos no magistério, né, e na magistratura. Mas sempre foi uma alegria muito grande. O Emerson é uma pessoa muito simpática, uma amigo da família, não é amigo meu. É amigo dos meus filhos, amigo da minha mulher, não é? E a gente também conheceu toda a família do Dr. Emerson, os filhos. O Dr. Luiz orientou ele, TCC, né? Além de ter dado aula, o filho dele também orientou a monografia, né? Pois é. E fizeram artigos científicos juntos, inclusive. Sim. É sempre uma alegria reencontrar o Emerson, Dr. Emerson, desembargador Emerson, né? Hoje. E comparecer a esse recinto, inclusive, para falar sobre essa advocacia nos tribunais, né? A estrutura do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, onde eu atuei, é uma estrutura de 55 desembargadores, tem 6 turmas, 11 câmaras, né? E além do pleno, o órgão administrativo onde os desembargadores atuam. O órgão especial onde os desembargadores atuam. E eu também tive a oportunidade de ser convocado para o Tribunal Superior do Trabalho, onde eu
atuei por 3 anos, é uma instituição de grau superior, onde a atuação dos advogados é muito diferente do que no Tribunal Regional do Trabalho. No julgamento de um processo no Tribunal Regional do Trabalho, discute-se questões de direito e questões de fato. No Tribunal Superior do Trabalho só se discute questões de direito, porque os recursos para o Tribunal Regional Superior do Trabalho são considerados recursos extraordinários da Justiça do Trabalho, no âmbito da estrutura da Justiça do Trabalho. É lógico que das decisões do TST também cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Trabalho que nós atuamos, com a informatização, deve ter passado pelo mesmo processo da Justiça Comum, em que a estrutura administrativa dos tribunais mudou muito, porque você tinha gabinetes gigantescos, aquela pilha de processos físicos para tudo quanto é lado, e vai processo físico para cá, é processo físico para lá. Antigamente, os processos físicos dos tribunais regionais, eles eram digitalizados e iam para Brasília, porque até mesmo antes disso, eles eram malote realmente, correio, processo pesado, aquela estrutura arcaica. E com a judicialização, olha, com a eletrônica dos processos, digitalização, virtualização, parou de ir papel, é clique de computador aqui, é clique de computador ali, né? Ficou mais fácil. Mas os gabinetes ainda perduram. Ainda tem, nos tribunais você tem os gabinetes, mas a maioria dos tribunais adota o sistema de revezamento. Parte de uma jornada de trabalho, o funcionário estará presente no gabinete, parte da jornada de trabalho ele estará em casa, ajudando a julgar, elaborando os votos dos processos do gabinete. Com isso, ficou mais vazios os tribunais, ficaram mais vazios, porque parte dos trabalhadores ficam nas suas casas, né? E só se deslocam. E já o juiz, não, o desembargador, na maioria das vezes você consegue achar ele um dia anterior, no dia do dia seguinte da sessão, para ir fazer um despacho, né? A advocacia no tribunal, ela é uma advocacia diferenciada. Eu falo que é diferenciada porque é um mundinho pequeno, a bem da verdade, apesar que a estrutura do TJ... Aqui, o TJ de São Paulo, o Dr. Pancotti sabe bem, eu não gosto de colocar adjetivos porque, né, não é uma questão de grandeza, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do planeta. Sim. O maior tribunal do mundo é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossa. A quantidade de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é o maior do mundo. A estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo foi apurada como não é o maior do Brasil, é o maior do mundo, né? Atualmente são 360 desembargadores, mais 100 substitutos de segundo grau, que é o desembargador substituto, do qual eu faço parte dessa lista, né? Os pinguins, como o pessoal chama aqui em São Paulo, né? O ministro Barroso, ele acha interessante essa denominação. Então nós somos em segunda instância praticamente em 500 juízes, não há tribunal que tenha essa estrutura, e mesmo assim a quantidade o volume de processos é enorme, a gente não consegue dar vazão a isso, e trabalhamos com muito afinco para que isso possa ser concretizado. O que eu noto, o que eu notei quando eu fui para o segundo grau, né? Eu com 32 anos de magistratura, eu fui para o tribunal quando eu tinha 31, foi ano passado, quando eu tinha 31 anos de carreira, e foi outubro do ano passado. Agora esse ano, completando um ano que eu estou já no tribunal em segundo grau. O que eu noto é que a advocacia em segundo grau, ela é muito carente. São poucos os advogados, pouquíssimos advogados que sabem advogar em segundo grau. O que a gente vê é o seguinte: quem advoga em primeiro grau também faz segundo grau, né? E acaba tendo as mesmas características do primeiro grau. Então eu observo, resumidamente, o camarada ele faz a petição inicial, ele entra com a ação,
o outro advogado faz a contestação, vem o juiz julga. O juiz, vamos supor, julga improcedente a ação. Então o autor perdeu. O que a gente observa no recurso do autor que perdeu ele pega a petição inicial e faz uma adequação a algumas coisas. Requenta. Ele dá uma requentada ali e vai para o segundo grau. Então são poucos os advogados que realmente em segundo grau abordam a sentença. Porque se você está recorrendo de uma decisão judicial. O que aconteceu nessa decisão judicial que não lhe agradou? Houve alguma falha processual? Houve uma questão, ou apenas uma questão de mérito mesmo, o seu direito não foi atendido, ou porque não era para ser atendido mesmo, né? O seu cliente realmente não tem razão, ou porque houve realmente uma interpretação equivocada ou inadequada do juiz para aquele caso. Então, esse aspecto é que tem que ser abordado em segundo grau. Bom, então, aqui se houve uma falha processual, você aborda. Mas isso é raro, mas vamos supor que tenha acontecido, você aborda. Agora, se houve uma interpretação equivocada do juiz daquele assunto, por que houve? No que houve? Como são os julgados? O que a gente essa semana agora nós tivemos uma sessão de julgamento, uma matéria que é pacificada na nossa Câmara, na quinta Câmara de Direito Privado, ela é uma matéria pacificada, e o advogado ele insiste em fazer a sustentação oral, falando as mesmas coisas, mesmo sabendo que é um assunto pacificado. Mas o advogado não tem o direito de fazer a sustentação. Ele tem o direito de fazer a sustentação oral dele, mas ele deve ir mais no cerne da questão. Qual o posicionamento que ele vê de diferente para mudar um posicionamento da Câmara? Então, não, ele não aborda. Ele aborda os mesmos assuntos que já foram abordados, já foram rejeitados. Ele aborda da mesma maneira. É uma cópia. Então, não, é uma perda de tempo. Ele não está sabendo explorar. É como se a sentença não tivesse existido. Exatamente. Ele reafirma termos da petição inicial. Da petição inicial. É como se ele estivesse buscando um provimento jurisdicional. Ele já tem um provimento jurisdicional, que é a sentença, desfavorável a ele. Então, no que foi desfavorável a ele, o que acontece? O que a gente vê no Brasil é o seguinte, os advogados, isso tem que ser mudado. Os advogados não têm o controle dos seus clientes. O advogado tem que ter o controle dos seus clientes. A partir do momento que a pessoa procura o advogado e o advogado assume a causa, quem toma conta da causa é o advogado. Ele é técnico para isso, ele estudou para isso, ele é preparado para isso. Não o cliente que tem um aspecto emocional. Então, o cliente não pode dominar o advogado. Então, quando o advogado pegar uma sentença de primeiro grau e falar, olha, meu amigo, é o seguinte, a ação, você perdeu e o juiz está certo, é isso aí mesmo. É melhor no direito hoje é isso aí. Então, não compensa recorrer, compensa se compor com outra parte, fazer um acordo, certo? Para a gente buscar a solução, porque um processo judicial atrapalha a sua vida, certo? Então, não, o advogado com medo, às vezes esse contato com o cliente, recorre, que a gente observa, recorre por recorrer. Tanto é que o índice de reforma em segundo grau é mínimo. Eu acho que na Justiça do Trabalho é a mesma coisa, né? É mínimo. Você tem lá 5%, 6%, não chega a 10% de reformas, né? Isso porque ainda tem aquela questão, né? Pegando o exemplo que você citou de uma ação de improcedência, num recurso você tem que fazer o silogismo de pegar a sentença e os outros conjuntos probatórios que podem ter sido menosprezados pelo magistrado, pelo juiz de isso de grau. primeiro a segundo grau. E de segundo também, como nós fazemos também de segundo a terceiro grau, você vai para Brasília, para o TST, dizer, olha, a hermenêutica do regional era essa sobre um texto de lei, mas existem outros regionais que dão outra hermenêutica sobre esse texto de lei. Exatamente. Faça a favor de pacificar a jurisprudência. Eu acho que é interessante a gente tentar destacar, né Bangotti? Nos jovens advogados, principalmente aqui, nosso objetivo, os estudantes, os acadêmicos de direito da nossa casa, da nossa instituição e das outras também, óbvio, que têm acesso ao programa, que se especializem, que vão estudar, que se preparem. Quem quer fazer uma advocacia em segundo grau tem que se preparar para fazer uma advocacia em segundo grau. Faça uma rede de contatos. Repetindo, se especialize nisso, vai estudar a questão e se especialize nisso para não fazer mais do mesmo, porque o que a gente observa isso é mais do mesmo. E às vezes a gente fala assim, gente, né?
se eu tivesse aposentado, né, eu faria completamente diferente. Eu abordaria. São questões da sentença. E outra coisa, segundo grau tem que ser bem objetivo. Não pode ser uma coisa prolixa, coisa enrolar. Tem que ser objetivo. Uma sustentação oral. Coisa de 5 minutos no máximo. Falar, mas tem advogado que acha que sustentação oral no tribunal é tribunal do júri. O cara faz aquele circo, aquela eloquência. Meu filho, você não está num tribunal do júri, onde você fala lá para os 7 leigos, onde você deixa o direito do lado e faz toda uma festa, uma novela para tentar convencer os jurados, que os jurados são leigos no júri. Do segundo grau, você está fazendo uma sustentação oral para magistrados de segundo grau, que são técnicos no assunto, que têm uma experiência de carreira, alguns do Quinto Constitucional que advogaram, que vieram da advocacia, outros do Ministério Público, são pessoas tarimbadas, com experiência. É de técnico para técnico. Técnico para técnico. Você não pode fazer sustentação oral, porque se você estivesse num tribunal, repetindo, num tribunal do júri, tem que ser uma coisa bem objetiva. E outra, coisa de 5 minutos, você tem que destacar, não pode ficar passando disso. O camarada falar aos 15 minutos, ele fala e não fala nada. Ele não falou nada. Não pode começar assim, não, eu vou fazer um resumo. Tem uns advogados que começam a fazer excelência, vou fazer um resumo do processo. Mas por que você não precisa fazer resumo do processo para mim? Eu já sei. Você tem um caso engraçado na sustentação? Parte-se do pressuposto de que o relator não leu os autos e parte-se do pressuposto que os demais votantes não sabem nem o que estão votando. Exatamente. Então é muito sintomático isso, né? Eu concordo plenamente que a advocacia em segundo grau, a advocacia em tribunais, deve ser advocacia especializada. Tá? Inclusive, nós temos justiça especializada. Eu trabalhei a minha vida inteira numa justiça especializada. E você via nitidamente quando um advogado criminalista vinha fazer uma sustentação oral numa reclamação trabalhista. Para começar, ele já ia enfrentar um assunto que era completamente alheio ao seu dia a dia. Segundo lugar, ele ia com essa mesma mentalidade, com esse mesmo perfil, com essa mesma mentalidade de quem está fazendo sustentação oral em júri. Não. Ali você tem que ser conciso, objetivo, preciso e para conter, inclusive, para obter, inclusive, a atenção dos julgadores. Para tentar convencê-los ainda. E para você porque se você começar a se deleitar, a falar e devagar, repetir as questões que ocorreram no primeiro grau, o que a testemunha falou, e que aquilo outro, etc, etc. Todo mundo já viu isso no processo. Não vão prestar atenção. Você está falando para as paredes. Você precisa saber que você está falando para pessoal preparado, como já disse o professor Emerson, de que você está falando para técnicos, você está falando para pessoas que estão no dia a dia em cima disso. Então, seja objetivo, conciso, rápido. Uma das coisas que eu falo para meus alunos. Exatamente. Uma das coisas que eu faço para meus alunos é o seguinte: você não tem nada o que fazer, sobrou um tempinho, se vista e vá assistir uma audiência. Vá ver como é que é uma audiência. Isto. Porque a primeira vez que realmente você for advogar, você sabe como é que é. Eu até tenho o costume, muitas vezes, de entrar na sala da audiência, antes da audiência, para ver como é que tá a vibe do julgador, do juiz, para ver se ele tá bem, se ele tá alegre, sentir a energia do local, né? E eu gosto de assistir. Eu falo para eles, assista a audiência. A mesma coisa se aplica à segunda instância. Assista a sustentação, veja como que interage, porque tem que ter o processo inteiro na cabeça também, porque muitas vezes o erro que não pode ser cometido em sustentação oral é o juiz perguntar: doutor, onde está isso?
E o Por quê? advogado Porque não você sabe. fez a inovação. É. Não estão nas razões recursais, mas você inventou algo na sustentação que não estão nas razões recursais. Exatamente. Isso não pode, né? Rapaz, levar uma atravessada dessa, graças a Deus, eu nunca cometi esse erro e nunca irei cometer de levar uma travessa dessa no meio de uma É sustentação que você se oral. preparou, você Tem se que se preparou preparar. para a advocacia de segundo grau, né? Eu só tive uma sustentação que realmente, aquela foi um caso de uma reclamação trabalhista em que o caso em si era tão específico, que até mesmo um juiz pediu, a relatora, a desembargadora relatora pediu ajuda para um colega, um juiz, doutor Firmino, que entende de aviação. O pai dele foi funcionário da Transbrasil, né? Uma queda de um avião. Aquela ali foi uma sessão, demorou 1 hora, deixaram a gente sustentar o tempo que a gente queria, porque era um caso assim emblemático Foi um acidente de um avião? um acidente de avião. Uma novidade no assunto, né? E pra aí todo mundo, né? o relatório dela, o que mais demorou foi o relatório, porque foi bem específico, bem assim detalhista. E eu e o doutor Jesus, que é um advogado atuante no Tribunal Regional também, né? Nós chocamos naquela hora lá. Fazendo um comparativo, é assim, só Jesus na causa e Só essa tinha mesmo, né? Só Jesus na causa. Foi só Jesus na causa e o doutor Jesus, que é advogado conhecidíssimo lá no tribunal, atuante nos Sim. tribunais. O advogado, quando ele fica atuante no tribunal, ele fica conhecido, é um círculo pequeno. O que tem acontecido muito, né, antes, pré-pandemia, as sustentações orais, elas até eram raras, Eram raras. tinham muito, você tinha 5, 10, 15 sustentações orais. Tá certo que veio o CPC de 2015 permitindo isso, né? Para quem não reside na comarca do tribunal, fazer sustentação por remoto. O TST não admite mais advogado de Brasília remotamente, tem que ir presencialmente. Presencialmente, Né? Por exemplo, eu acredito que o STJ tenha seguido na mesma orientação. Por outro lado, com as audiências remotas, aumentou e muito. Virou um modismo, né? O problema é que virou um modismo. E o problema é que, e infelizmente, eu passo que é- vergonha alheia. Qualidade dos colegas na hora de sustentar, uso inadequado de equipamento, sujeito fazendo sustentação oral usando celular e ainda pondo o celular que você só vê a papada do sujeito fazendo sustentação oral e nem olha para os julgadores, quer dizer, sem equipamento completo, pessoa que não sabe falar, não sabe transmitir a causa. Então, inclusive até sempre falaram da ideia de equipararmos as legislações de outros países pelas quais, para se advogar em tribunal, tem que ter um número mínimo de advocacia. Sim, isso é excelente. Sim. Entendeu? Esse é um 20 anos. aspecto que é muito relevante abordar. A vinda da sustentação à distância, o advogado acha que ele pode comparecer para sustentar lendo um memorial que ele fez para o magistrado. Exatamente. Ora, a sustentação é oral, não é a leitura de um memorial. E quando você, em vez de sustentar, em vez de levar na cabeça tudo aquilo que você tem que dizer, que você quer dizer, quer sustentar a tese jurídica ou a divergência de interpretação de fatos, etc., não é? Você tem que falar isso oralmente. Senão você não vai obter a atenção dos julgadores. Exatamente. Ninguém vai ficar tolerando que advogado fique lendo o memorial que, às vezes, nós temos no nosso escritório o hábito de enviar previamente memoriais para os julgadores que vão participar do julgamento. Mas a gente não fica lendo o memorial para Na sustentação. na sustentação. Exatamente. Tem que se fazer a sustentação oral, não é? Daquela maneira que nós já falamos, sendo objetivo, conciso e preciso, inclusive com terminologia adequada, Sim. não é? Com terminologia adequada, técnico-jurídica. Não falar gíria numa... Eu já vi sustentação oral em que o advogado falando gíria. Você não está, ainda que você esteja
as últimas sustentações que eu fiz, eu estava presencial, mas tinha um remoto em que o advogado estava sem gravata. Quer dizer, Às vezes. e aí foi chamado a atenção. Foi chamado a atenção por parte do relator, que as vestes não estavam adequadas. Exatamente. E foi chamado a atenção. Na nossa, e aí, na nossa turma, da quinta Câmara, se não tiver adequado, não faz sustentação. o que dirá presencial, é o mas mínimo. remota mesmo. Eu falo assim, o uso quando o advogado vai para uma sessão, mesmo vai ao fórum, quando ele vai de paletó e gravata, ali ele tem que entender, ele tá defendendo direito que não é dele. É de uma pessoa. E a pessoa não procura o advogado por deleite. A pessoa, quando procura um advogado, é que ela está precisando. Sim. Ela está numa situação difícil, um sofrimento, uma angústia muito grande. Então, e como a área jurídica é uma área formal, é uma área onde se discute direitos alheios, né? Vamos dizer assim, então as pessoas que vão levar esse direito a ser discutido, a ser sedimentado, a ser entregue, a ser distribuído, ela deve se compor num mecanismo formal, e inclusive entra toda uma questão de investimento. Às vezes eu falo para o aluno, eu acho isso aí meio careta. Eu falo, então você não serve para trabalhar na área jurídica, você vai trabalhar em outra área. Certo? Aí quando você for procurar um profissional da área jurídica, eu tenho certeza que você vai querer encontrar um profissional da área jurídica que se porte dessa maneira, onde você vai se sentir confortável, onde você vai se sentir bem. Isso é o mínimo, sabe? Não é questão de ser mais ou menos, é questão de cada um dentro do seu campo, cada um dentro da sua área. O Dr. Pancotti fez uma colocação interessante aqui, que é outro aspecto do segundo grau, a questão do memorial. Então eu recebo memoriais dos advogados do segundo grau, mas o advogado, quando for fazer um memorial do segundo grau, tem que ser uma lauda. No máximo 2. Eu recebo memoriais, o cara mandou 65 laudas, um livro. Quando eu pego um memorial. Quando eu pego um memorial de 60 laudas, eu já tenho absoluta certeza de que ele não tem razão. Ele quer desviar o assunto, ele já não tem razão. Porque quando você tem direito, o direito de uma lauda você mostra. Né? Quando você tem razão, em poucas palavras você mostra a sua razão. Quando começa a se falar muito, expor muito, realmente que você está querendo arrumar algo ali, justificar algo. Então, como o memorial tem que ser a coisa. O objeto do memorial é o seguinte: eu estou recorrendo por isso e pretendo isso. Pronto. Está aqui meus fundamentos. Está aqui. É por isso. É uma lauda. É um destaque de aspectos fundamentais das razões de recurso para colaborar no julgamento. Exatamente. Não dá para inovar, não dá para reexaminar aquilo que não foi examinado. Não. É uma síntese. É uma absoluta síntese. É o que vai ser encontrado nas razões recursais, melhor explicado. E outra coisa, tem que ser... Desculpa, doutor, mas só para acrescentar, já que estamos falando... Veja bem, quando você vê o estilo do texto no papel, quando você vê a disposição do texto no papel, dependendo da forma com que ele foi colocado, você já perde a vontade de ler. Fonte pequena, espaçamento entre linhas, mínimo. Letra inadequada, o tamanho da letra é inadequado, o espaçamento é uma paçoca de textos, de parágrafos. Uso excessivo de sublinhado, de negrito, a poluição visual que... já atrapalha. E outra coisa, se você quer, na minha opinião, se você quer mandar uma jurisprudência que reforça o recurso e que às vezes não está na razão de recurso, manda em anexo, pelo amor de Deus. Não põe no corpo do memorial. Não põe no corpo do memorial. Se o juiz se interessar, ele vai. Se o juiz se interessar, ele vai ver. Depende, principalmente antes de fazer o voto. Aquele juiz tem tempo para toa, quer matar o tempo. Vou ler esse a mais aqui. Mas geralmente a gente não tem essa condição. Como é que eu vou ler o memoriais? O julgamento é amanhã, eu vou ler o memorial de 62 laudas.
Não tem Uma falta de respeito até pelos demais colegas que vão ter os processos julgados também. Não tem. E que não é. Você olha aquilo ali e você fala, você não lê, não vê. E a pessoa, quando vai chegar na sustentação oral, ela chega aquela conversa, eu vou fazer um resumo do processo. Aí você já olha assim e fala, então resume aí, meu amigo. Aí ele fala, aí acabou o tempo dele. E ele não falou nada. A gente vai ler a ementa, tá dado o resultado, já passa para outro julgamento. E o camarada, né, como disse um advogado, falou assim, uma mãe falou assim, excelência, eu fiquei meio sem entender o julgamento, né? Eu falei, então tá 0-0, porque então também não entendemos nada do que o senhor falou, muito menos do que o senhor descreveu. Então já, o senhor não entendeu, daí nós não entendemos daqui, tá julgado, morreu o assunto, né? Passar bem, entendeu? Melhor fazer outra coisa da sua vida, entendeu? Mas voltando àquilo que já falamos, tudo isso depende do quê? Do advogado, já quando quiser advogar em tribunais, já tem uma certa experiência na primeira instância. Exatamente. E faça advocacia em áreas, e faça essa frequência aos tribunais em áreas específicas, depois de acompanhar como se comportam os advogados mais experientes e como que reagem os julgadores diante da sustentação oral de um advogado mais experiente e de um outro menos experiente durante uma sessão. Tem que perder tempo com isso. Aliás, não é perder tempo, é um zelo profissional. Exatamente. Tá? É um zelo profissional que o advogado tem que fazer. Sim. E ainda mais hoje em dia que é remoto, você pode ver, você não precisa ir a São Paulo ou a Campinas para ver sessão de julgamento. Não, hoje pela internet. Pela internet, pelo YouTube. Quer dizer, a aprendizagem por si só ficou muito mais fácil. A nossa, aqui em São Paulo, a nossa Câmara, nós fazemos as nossas sessões telepresenciais, virtual, né, online, como diz, né, telepresencial. Justamente, algumas câmaras estão fazendo presenciais. Porque quando você faz presenciais, você inibe o número de sustentação oral, né? Nós não fazemos, nós chegamos a um consenso seguinte, o advogado tem direito de fazer sustentação oral. Então, nossa Câmara tem bastante sustentação nas nossas sessões. E a gente faz porque é um direito do advogado, certo? Sim. E o que me leva a ter coragem de abordar esse assunto é justamente vendo. Então, eu posso falar que nesse 1 ano de tribunal, das várias sessões que nós já fizemos todas telepresenciais, a quantidade de sustentações orais é grande, em torno de 20 a 30, ou às vezes nós chegamos a ter 70 sustentações orais numa única sessão, que você tira dali sustentações orais boas, 3 ou 4. O restante é uma coisa... E eu fico assim, eu tenho 2 filhos que são advogados, né? E advogados jovens, eu vejo muitos advogados jovens hoje fazendo sustentação oral, e dá vontade de falar assim, deixa eu te explicar algumas coisas, mas ali eu não sou professor, ali eu estou como magistrado, mas dá vontade de falar assim, para um pouquinho, deixa eu te explicar algumas coisas. Com os meus filhos eu faço, com os alunos na faculdade eu já estou começando a fazer. Falou, olha, gente, quem é advogado, tiver o objetivo de fazer advocacia em 2º grau, que é uma advocacia específica, diferenciada, tem que prestar atenção em alguns aspectos. Por isso que eu até aceitei fazer esse podcast, esse comentário aqui, e acho que a gente tem que fazer mais, porque é um ramo da advocacia novo. Sim. Essa advocacia em 2º grau é um ramo. A pandemia abriu isso porque ele levou muita, como eu falo, virou um modismo. Sim. A sustentação oral, mas o pessoal, repetindo lá no começo, sustentação, a pessoa que tem que dizer o seguinte: sustentação oral não é tribunal do júri. A sustentação oral que é feita no tribunal do júri é completamente diferente de uma sustentação oral que é feita no tribunal. Quando você vai fazer uma sustentação oral em 2º grau, ou mesmo nos tribunais superiores, você está falando para magistrados, para técnicos. No tribunal do júri, você fala para os jurados que são leigos. Então você não pode ter o mesmo comportamento, não pode ter a mesma abordagem. Outro ponto, específico e objetivo. Como eu disse na gíria, curto e grosso. É isso, o meu recurso é por causa disso, eu quero a reforma por causa disso. Pronto, onde a pessoa ouve e fala assim, realmente, porque senão fica aquela falação e acabou o tempo dele, ele não expôs o que deveria ter colocado, às vezes porque não tem razão mesmo,
Né? Então ele deveria ter visto isso com o cliente dele, começar logo, né, chamar o cliente e falar assim, meu amigo, é o seguinte, a sentença está correta, a gente não vai mudar, você quer recorrer? Você quer recorrer, isso é uma questão de tempo, então eu também não vou perder tempo com sustentação oral, faz um recurso aqui, deixa julgar lá no julgamento virtual, deixa sair o julgamento normal mesmo, porque ou então, ó, ganhamos aqui, outro lado vai recorrer, mas a certeza é muito grande, nós temos os posicionamentos dos tribunais. Tem que, segundo grau, o advogado tem que saber advogar em segundo grau. É diferente da advocacia de primeiro grau. Mas se quiser aprender, aprende. Aprende. Eu penso, sempre que a gente se prepara para as sustentações orais do tribunal, depois que me tornei advogado, depois que eu e Júnior trabalhamos juntos, acho que o maior exercício que a gente faz quando é convidado para sustentar um recurso, para interpor um recurso, é se convencer de que aquele recurso é necessário e de que a gente se autoconvencer de aquele recurso. Talvez eu pense ainda como juiz, né? Se autoconvencer de que aquele recurso é necessário e útil. Exatamente. Sabe? Vale a pena batalhar. A utilidade e a necessidade de recorrer. Às vezes, o entendimento do juiz que julgou, que sentenciou o processo, é um entendimento isolado. E você tem vários entendimentos no tribunal que divergem daquele entendimento que ele sustentou na sentença. Sim. Aí você fala, não, isso aqui tem entendimentos diferentes, eu vou sustentar no recursos que há entendimento diferente e vamos buscar um entendimento diferente do que o juiz expôs no primeiro grau. Né? E às vezes o seu cliente não tem razão mesmo. Olha, não adianta recorrer, você vai perder tempo, vai gastar dinheiro com serviço de advogado, etc, etc. Nós somos sinceros o suficiente para dizer isso. Tem bagagem para isso, né? Agora, se há um entendimento diferente, digamos assim, por não dominante que seja, vai que cai na mão daquele relator que tem o entendimento que você está querendo expor e defender. E ele vai sustentar isso na turma. E a turma pode ter uma divergência ou outra, mas acaba prevalecendo o entendimento dele. É uma expectativa. Sim. O recurso tem que ter uma expectativa de alteração da sentença ou, se for uma questão de nulidade, de anulação do processo, de retorno do processo ao primeiro grau para a reabertura de uma instrução que foi encerrada com cerceamento de defesa e por aí afora. Então, eu acho que é preciso ter sempre esses cuidados. E uma coisa, se já está encerrando, eu queria dizer uma... Sim, não, eu vou dar tempo para a palavra final de vocês. Uma última coisa. Sustentação oral, a primeira pergunta que o advogado deve fazer quando é procurado por um cliente é se o processo que está no tribunal, quando já está no tribunal, é se aquele tipo de recurso admite sustentação oral. Nem todos os recursos admitem sustentação oral. Não sei se já aconteceu isso com o Dr. Emerson, com o desembargador Emerson, mas comigo já aconteceu muitas vezes o advogado chegar no TRT para sustentar um agravo de instrumento. Que não seja de tutela. Ele se inscreveu, lógico que ele tem que ser admitido a inscrição dele. Ele pode ir lá ouvir o voto, ouvir o julgamento, assistir ao julgamento de um agravo de instrumento, mas não vai ter direito à sustentação. Então é preciso perquirir se o processo, se o recurso é daqueles que admite sustentação oral. Admite sustentação oral. Quer sustentar oralmente embargos de declaração. Já tive isso também. Já tive isso também. Mas, aliás, vamos fazer um programa separado para falar do tal embargo de declaração, que virou uma vergonha. Embargo de declaração que é para ser um instituto jurídico sério para abordar realmente. Hoje banalizaram embargos de declaração. Tudo tem embargos de declaração, virou protelatório. Certo? Se reclama da celeridade da justiça. Por que você está opondo embargos de declaração?
se vai atrasar mais, quer dizer, então virou uma coisa, perdeu o sentido, embargo de declaração perdeu o sentido, entendeu? Eu sou o Dr. Pancotti, então, nem se diga, quando a gente recebia, uma sentença tinha o embargo de declaração, falando, opa, veio o embargo, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Eu parava, vamos olhar, tal. Hoje, o embargo de declaração, ele perdeu o recurso, ele repete a mesma coisa do recurso no embargo de declaração. Mas aí não, ele quer um outro recurso. O código é muito expresso quanto aos objetivos do embargo de declaração, pelo amor de Deus. Não cabe dúvida nenhuma. Não vamos antecipar a aula aqui. Depois a gente vai. Mas merece um destaque depois. Não faltarão oportunidades, não faltarão oportunidades. Bom, queria muito agradecer. Última palavra de vocês, para dar uma despedida, um encerramento aqui. Queria agradecer muito esse bate-papo que a gente teve aqui com vocês. Doutor Sumariva? Olha, eu agradeço, né, ao Zé Antônio Júnior, né, eu chamo de Júnior, porque carinhosamente eu conheço há muitos anos, lá da faculdade. O irmão dele também foi aluno, né, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo foi meu estagiário, né, na época de Guararapes aqui, entendeu? Então, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, e foi professor dos meus filhos, né. Então, a gente tem já... É o que eu falo, a nossa amizade é familiar, ela é bem antiga, né? Então, eu agradeço a oportunidade de realizar esse evento, principalmente, porque desfrutar da amizade de vocês eu já desfruto há muitos anos, mas em relação ao evento, eu acho interessante ter essa oportunidade de passar para os nossos alunos, que são os futuros advogados, que amanhã estarão advogados, que eles possam ter, numa advocacia de segundo grau, um meio de trabalho próprio, eles já irem estudando o assunto, se especializando. É um ramo de advocacia pouquíssimo explorado, poucos advogados exploram a advocacia de segundo grau, geralmente quem faz o primeiro faz o segundo grau mesmo, acaba fazendo tudo junto, mais específico. Então, é um campo de trabalho novo, que sempre existiu, mas agora, após a pandemia, ficou muito mais destacado, para que os nossos alunos possam estudar e amanhã se especializarem nesse tipo de advocacia. Mais um ramo, mais um campo do direito que está sendo aberto para ser trabalhado pelos acadêmicos. Eu espero que os acadêmicos possam entender esse sistema, ver e ouvir o que foi feito aqui e possam trabalhar. Isso eu acho que é o início de outros que virão, né? Aí sim mais específicos, para que a gente possa demonstrar a seriedade e o campo que a advocacia em segundo grau nos tribunais permite ao advogado. Sempre uma alegria, não é? Retornar a essa posição de professor. Eu lecionei muitos anos, como vocês já disseram, e além disso fazer esse bate-papo com vocês aqui, com o grande amigo Emerson Sumariva, ao lado do Júnior, meu filho Júnior, e dar passar essa experiência no sentido de contribuir para que os alunos despertem para a advocacia de segundo grau, não só em sustentações orais, viu, gente? Em segundo grau tem ação rescisória, tem habeas corpus. Ações típicas dos tribunais. Típica dos tribunais, ações de competência originária dos tribunais. No processo do trabalho, nós temos os famosos dissídios coletivos que admitem sustentações orais e que são ações ajuizadas diretamente perante os tribunais. É muito interessante. Ação rescisória, etc. Recurso ordinário de ação rescisória no Tribunal Superior do Trabalho, recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, e que todos admitem sustentações orais, mas eu queria me referir especificamente sobre as ações de competência originária dos tribunais. O objetivo da gente é contribuir para que alarguem a visão do alcance da advocacia, não é? E se dediquem a isso, se preparem para isso, adquiram experiência para
começar a entrar nessa seara de advocacia perante os tribunais, que é muito bom, é muito interessante, e eu garanto que vocês vão gostar. Só para coroar, tem 2 aspectos na advocacia do tribunal. Uma é aquele aspecto que você aprende em sala de aula, estudando, que é a feitura do recurso, revista na Justiça do Trabalho, especial na Justiça Comum, que por si só, a feitura do recurso é algo difícil. E o segundo, aspecto prático, que é justamente você assistir sustentações orais, verificar como se faz devidamente sustentação oral e tudo aquilo que foi abordado aqui nesse nosso delicioso encontro. Bem, muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela atenção.